A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também o seu comentário, que será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, hoje nós estaremos meditando em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 ao 17. 2 Samuel 21, versículos 15 ao 17. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra. Pai, peço-te que o Senhor derrame da sua unção sobre nós para que compreendamos o teu querer. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E aí? E você? Qual é o gigante que você está tendo que enfrentar nesse dia? Aqui nós temos então, mais uma vez, né, Davi tendo que enfrentar gigantes na sua vida. Sabemos que, conforme Jesus disse, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas era o quê? Para termos bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo, aleluias, né? Então, com Jesus à frente das nossas batalhas, nós somos mais do que vencedores. E aqui nós vemos então Davi tendo que enfrentar outros gigantes, só que dessa vez, meus irmãos, ele teve o quê? A ajuda, né, de amigos para poder o livrar daquele gigante. Olha só, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Né, irmãos? E quantas vezes a gente, ao enfrentar os gigantes, né, que surgem nas nossas vidas, os problemas que surgem, às vezes enfermidades, ou uma falta de dinheiro, né, uma falta de emprego. Quantos gigantes diferentes, né, cada um de nós tem que enfrentar. E por muitas vezes a gente se sente assim, fatigado, né, precisando o quê? De uma ajuda de um companheiro, né? É físico também. A gente tem a ajuda do nosso Pai maravilhoso, né? A ajuda espiritual de Deus, mas qualquer um de nós precisa também, né, que alguém se levante para nos ajudar, seja para nos dar uma palavra, né, de conforto, de esperança, seja para nos ajudar verdadeiramente também, né, com as suas forças físicas. Então aqui, olha, Davi se sentia muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar a Davi, né? Então esse gigante que estava ali, olha, totalmente cingido, né, com armadura nova, veio, né, com fúria, né, para Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, aleluias,
feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi era então ali, olha, considerado a lâmpada de Israel, meus irmãos. Então, nessa situação aqui, que era totalmente diferente daquela situação lá atrás, onde Davi, ainda era um moço, não tinha, ainda não era um rei, e ele enfrentou e matou um gigante. Mas passaram-se o tempo, aqui já Davi, como um líder, desceu ali junto dos seus companheiros, dos seus servos ali, para poder enfrentar outros gigantes, participar de uma outra guerra. Só que, nesse tempo, Davi já estava ali muito cansado, muito fatigado, e esse homem, então, se levantou para o ajudar, para o socorrer. Então, meus irmãos, que nós sejamos como Abisaí, que a gente possa estar ajudando o nosso companheiro, porque sabemos que todos nós atravessamos por gigantes nessa vida, por dificuldades, e que a gente precisa sim uns dos outros. Então, que sempre possamos ter um Abisaí na nossa vida, para nos ajudar também, e que eu e você, a gente também possa ser como esse homem, que foi ali para proteger a lâmpada de Israel, Ele sabia que Davi, aleluias, era o ungido do Senhor, Era ele que levava ali, olha, luz, para aquele povo, aleluias, Ele era a lâmpada de Israel. Então, que nós saibamos também ajudar os nossos irmãos, os nossos irmãos, principalmente os domésticos da fé, como diz a palavra do Senhor. Quando a gente vê ali um irmão já cansado, às vezes na nossa igreja, a gente tem ali, olha, um pastor cansado, precisando da ajuda, ali de nós, que a gente possa dar essa mão ali, estender essa mão para o ajudar, ou para o nosso líder, também no departamento que a gente faz parte, ou no nosso trabalho, que nós tenhamos sempre essa mão amiga para estender para o nosso companheiro ali de trabalho, e sempre prestativo para os nossos chefes também, porque isso agrada ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, hoje a gente tem aqui esse exemplo, grandioso desse homem chamado Abisaí, que foi ali para socorrer Davi no momento que ele precisava. Amém? Glórias a Deus por tudo. Para finalizar, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Tem uma abelhinha aqui, olha, querendo vir para cima de mim. Ai, meu Deus, mas Deus é comigo, Eu creio que não vai deixar ela me picar. Então, vamos lá. O título é Sozinhos? É famosa a vitória do pequeno Davi contra o gigante Golias, quando naquela ocasião colocou-se à disposição do confronto enquanto todos os soldados estavam com medo. O jovem lutou sozinho e venceu, em 1 Samuel 17. Mas pouco se fala desse episódio narrado em 2 Samuel capítulo 21. Você sabia que Davi enfrentou outro filisteu descendente de gigantes chamado Esbi-Benob? O texto da leitura bíblica conta que o exército israelita guerreava contra os filisteus e em meio à batalha surgiu esse outro gigante. A luta em campo já durava horas e àquela altura Davi se encontrava esgotado e cansado. Por isso, talvez fosse alvo fácil dos adversários. Então, quando Esbi-Benob percebeu que aquela era a chance de matar o chefe da nação de Israel, foi em sua direção. Mas Abisai, um dos oficiais israelitas, estava por perto e, vendo o perigo iminente, entrou na frente e conseguiu abater o gigante. Graças a Deus por Davi não estar sozinho. Às vezes conseguimos abater os gigantes que a vida coloca em nosso caminho sem a ajuda de outra pessoa. Mas esses inimigos podem aparecer também como situações difíceis de superar, em forma de cansaço mental, físico e espiritual, por exemplo. Ai de nós se estivermos sozinhos em ocasiões como essas.
Salomão, em toda a sua sabedoria, escreveu que é melhor estar acompanhado, pois duas pessoas não podem ser vencidas com facilidade, e maior é a recompensa do trabalho de dois do que de um só. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. Há gigantes que só venceremos se estivermos acompanhados. No episódio acima, ambos conseguiram vencer o inimigo porque estavam unidos. Haverá momentos em que estaremos debilitados, como Davi. Em outros, seremos o socorro enviado por Deus, como Abisai. Que o Senhor o abençoe com a companhia de pessoas que lhe fortaleçam nas batalhas contra seus gigantes. As pessoas se cansam e é bom que nesse dia não estejam sós. Amém? Glórias a Deus por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e a minha família. E até hoje à tarde, com o estudo do livro de Jó, se Deus assim permitir.